Olá, meus amigos, meus cumprimentos a todos vocês com a gloriosa paz do Senhor Jesus, do teu amigo irmão Márcio Leite. Hoje são exatamente dia 9 de agosto de 2023, para a glória de Deus. Mais uma vez estamos aí juntos na presença de Deus, para nós glorificarmos a Deus. Eu tenho uma mensagem para você aí, é você mesmo, você que tem dito desta forma: eu tenho o Senhor como meu pastor, nada me faltará. Você que está com a certeza e a convicção de que o Senhor é o teu pastor, nada lhes faltará. Lembre-se, não pense de uma forma diferente. Irmão Márcio, muitos dizem que o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Mas, porém, está faltando alimento no meu armário, está faltando para mim saúde, está faltando para mim o pão cotidiano. Calma, não pense dessa forma. Quando Davi disse que o Senhor é meu pastor, nada me faltará, livro de Salmos, capítulo de número 23, a mensagem nos diz assim: a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Você tem a felicidade de ter o Senhor Deus como teu pastor? E pensa que nada materialmente vai lhe faltar? Calma, não pensa dessa forma. Há período de nossas vidas que nós estaremos passando por provações e experiência para uma vida melhor. Muitas das vezes você pode observar que há certo período que vai faltar algo para você materialmente, para provar você se você está tendo o Senhor Deus como teu pastor no sentido espiritual ou somente para as coisas materiais. Quando Davi diz que o Senhor era o pastor dele, que nada haveria de faltar, ele estava dizendo que o Senhor Deus, o Deus de Israel, o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó, o teu, o meu, o nosso Deus, era o pastor dele. Ele está se referindo que o Senhor Deus era o pastor dele e não faltaria para ele nos momentos mais difíceis a presença de Deus. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Isso significa, meus queridos, que quando nós temos o Senhor Deus como nosso pastor, que nada nos faltará, está se referindo à presença de Cristo. Se você tiver o Senhor Deus como teu pastor, significa que a providência do Senhor não há de faltar para você. Não faltará para você aquilo que você realmente confia no teu Deus que você serve. Irmão Márcio, o Senhor meu pastor, nada me faltará, mas tem faltado para mim saúde, tem faltado mantimento no meu armário, tem faltado salário. Mas calma, não é dessa forma. Eu não posso ter o Senhor como meu pastor somente no sentido material. Só tenho o Senhor como pastor se eu tiver bens materiais? Calma, não é dessa forma. Quando nós dizemos que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará, isso significa que você que temos o Senhor como nosso pastor, no sentido espiritual, significa que Ele não vai faltar com a presença dEle para conosco. Nas horas mais difíceis, se você acreditar, confiar, o Senhor não há de faltar para você. O Senhor providenciará coisas verdadeiramente necessárias à tua vida. O Senhor não faltará com a presença dEle diante de nossas petições. Davi, ele não teve o filho dele com Betseba, então o filho dele faltou no sentido material. Ele perdeu o filho porque era filho de adultério, então faltou. Absalão também, Davi perdeu o filho dele, Absalão, porque estava fazendo coisa contraditória à palavra de Deus. Mas lembre, Davi diz: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele está se referindo que nas horas mais difíceis, que nas horas da peleja, nos momentos de muita dificuldade, ele confiando em Deus, o Senhor não haveria de faltar na vida dele, na providência. Nas horas mais difíceis, você está triste, está de cabisbaixo, passando por provações, se você acredita que o Senhor Deus é o teu pastor, isso significa que Ele não vai faltar com a presença dEle diante de você. Por mais que você negue ao Senhor Deus de Israel em certo período, nas horas mais difíceis, se você confiar ao Senhor, mesmo assim, não faltará com a presença dEle diante de você.
Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai enquanto está perto. Então você está vivendo, está em vida, você deve pelo menos buscar ao Senhor, e Ele não faltará com a providência dEle para com você. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Significa que o Senhor é o teu, nosso pastor. Não faltará em nós a presença dEle. Por mais que você esteja passando por provações, dificuldades, peleja, adversidades, obstáculos nesta vida, se você tiver realmente o Senhor Deus como teu pastor, Ele não faltará com a providência para você. Muitos pensam dessa forma: o Senhor meu pastor, nada me faltará, mas está faltando para mim um mantimento. Calma, não tem o Senhor como teu pastor somente nas horas materiais. Se tua vida espiritual está indo bem, o Senhor haverá de providenciar para você a tua vida material, as coisas materiais. É como disse o próprio Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Davi perdeu o filho dele com Betseba porque era filho de adultério. Ele perdeu, faltou, mas o Senhor providenciou para ele novas gerações. Isto não houve ali para Davi a falta de resposta de Deus na vida dele. Você aí, nós, se realmente entregamos nossa vida para Cristo, Jesus, Ele é o verdadeiro pastor que deu a vida pelas ovelhas. Se você tiver o Senhor Jesus como teu verdadeiro pastor, mesmo na adversidade, nas lutas e pelejas, obstáculos, se você acreditar e confiar que o Senhor Deus é o teu pastor, nada lhe faltará, isso está se referindo que o Senhor não faltará com a providência para você. Que a presença de Deus não faltará na tua vida no mundo que você acredita e confia que o Senhor é o teu pastor. Não tenha Deus, o Senhor nosso Deus, como pastor somente nos bens materiais. Em primeiro lugar, buscai o reino de Deus e a tua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. O que é o reino de Deus? O Senhor Jeová te enviou Jesus Cristo. O reino de Deus é o próprio Cristo. Então buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a tua justiça. Buscar em primeiro lugar Jesus Cristo, e a justiça dele é a palavra dele, a providência do Senhor. E nada realmente da presença do Senhor há de faltar na tua vida, porque Ele providenciará. Lembra do nosso irmão Abraão? Na hora difícil, aquela dor de entregar o filho dele como sacrifício, sendo ali provado, passando por uma experiência. Ele acreditou, ele confiou que Deus, o Senhor Jeová, era o pastor dele. Ele acreditou e profetizou: Deus proverá. Se você tem tido o Senhor Deus como teu pastor, nas horas mais difíceis, qualquer momento da tua vida, lembre-se, Deus proverá. Isso significa: o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Significa que o Senhor Deus é o nosso pastor, nada nos faltará através da providência dele. Mas busque em primeiro lugar Jesus Cristo, o Senhor Deus Jeová. Livro de São João, capítulo número 3, versículo 16. O Senhor Jeová, Ele enviou, Ele amou o mundo de tal maneira que esse mundo é você, eu, nós. O Senhor Deus Jeová, Ele amou o mundo de tal maneira, nos amou de tal maneira, que nos enviou Jesus Cristo, o Filho amado dEle, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna é esta: Jesus Cristo. Jesus é a vida eterna. Então tenha Ele como teu pastor, o verdadeiro pastor que deu a vida pelas ovelhas. O Pai Celestial nos enviou o verdadeiro pastor que deu a vida dele por nós, lá na cruz do Calvário, mas ao terceiro dia ressuscitou, se encontra em vida para garantir para você a salvação. Então lembre-se, Davi diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Quer dizer que a providência de Deus não faltará em tua vida. Jó perdeu quase tudo, restou apenas a vida e a esposa. Então o nosso irmão Jó também, ele acreditou também que o Senhor Deus Jeová era o pastor dele, e Deus proveu para o nosso irmão Jó. Jó acreditou que realmente o Senhor Jeová era o pastor dele,
que haveria de providenciar as bênçãos e a vitória. Então lembre você, se você pensa que o Senhor Deus é o nosso pastor somente nas coisas materiais, mas não quer buscar as coisas celestiais, lembre-se, todos nós seremos provados. Se realmente nós temos o Senhor como nosso pastor, se você tem e eu tenho, nós recebemos o Senhor Deus de Israel, o Criador dos céus e terra, como nosso verdadeiro pastor, você acredita que nada lhes faltará. Então o Senhor é o teu pastor, é o meu pastor, o nosso pastor. Então Ele não faltará com a providência dEle em nossas vidas. Ele não faltará diante de nós. Ele nos dará sempre a providência. Operando Deus, quem impedirá? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Está passando por dificuldade, adversidades? Lembre-se, somos como ouro provado no fogo. É nesta hora que nós confirmamos que o Senhor é o nosso pastor, nada nos faltará. Significa que a providência do Senhor, a presença do Senhor em nossas vidas não há de faltar, porque a palavra de Deus diz para nós a felicidade de termos o Senhor como nosso pastor. Então isso verdadeiramente não há de faltar na tua vida, a providência de Deus. E Ele te enviou a providência. Receba hoje o Filho amado do Senhor Jeová Deus, Jesus Cristo, o Filho unigênito, porque todos aqueles que recebem Jesus em tua vida, recebe por direito de serem feitos filhos de Deus. Livro de João, capítulo 1, versículo 12. Que Deus vos abençoe, de teu amigo e irmão Márcio Leite. Apenas confie e Deus proverá. Amém? Fique todos na gloriosa paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje são exatamente dia 9 de agosto de 2023. Para a glória de Deus, do teu amigo e irmão Márcio Leite. Amém?